Yes. C'est bon. Genèse 28. Às vezes é complicado porque as câmeras estão trocadas. Capítulo 10, chapitre 10, Genèse 28, chapitre 10, jusqu'à chapitre 28, verset 10. Merci, c'est lourd. Genèse 28, chapitre 28. Genèse 28, verset 10, jusqu'à verset 22. Geoffrey, la lecture. Genèse. Oui. Genèse 28. Jacob. Élève ma chérie. Oh, mon pote. Amen. Vamos colocar de petit poder. Jacob, bon parti de Beer-Séba. Yes. Et s'en alla à Canaan. Il se rencontra en lieu où il passa la nuit parce que le soleil était couché. Il prit donc des prières de ce lieu-là. Il en fit son chevet et s'endormit en ce même lieu. 12. Et il songea, et voici une échelle placée sur la terre, dont le bout touchait jusqu'aux cieux, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. 13. Et voici l'Éternel se tenait sur l'échelle, et lui dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac, je te donnerai de ta prospérité la terre sur laquelle tu vas. 14. Et ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'entendras à l'Occident, à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, en ta semence. 15. Et voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'amènerai point que je n'ai fait ce que je te dis. 16. Et quand Jacob fut réveillé de son sommeil, il dit, certes, l'Éternel est en ce lieu-ci, je n'en savais rien. 17. Il eut peur, il dit que ce lieu-ci est effrayant, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Yes. 18. Et Jacob se leva de bon matin et prit la pierre dont il avait son chevet et le dressa pour monument et versa de l'huile sur son sommet. 19. Et il appela le nom de ce lieu-là Bethel, mais auparavant la ville s'appelait Luz. Et Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi, s'il me garde dans le voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des amis pour me réussir. 21. Et si je retourne en paix à la maison de mon père, certainement l'Éternel me sera Dieu. Amen. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et tout ce que tu m'auras donné, je t'en donnerai entièrement à la dîme. Palavra do Senhor. Amém? Podemos nos assentar. Conhecemos a história de Jacó. Passa por detrás. Vem com a câmera para cá, por favor. Não, aquelas que estão aí. Vem mais para ela aqui. Porque eles não estão conseguindo ouvir. Conhecemos a história de Jacó. On connaît très bien, en fait, je vais mélanger, d'accord? Lingala, français et portugais parce qu'on n'a pas de traduction aujourd'hui. Amém? Vou fazer a mistura Lingala, português e francês porque não temos tradução, pelo menos cada um apanha qualquer coisa. Amém? Se eu ficar só em francês, os do português não vão entender. Se je reste seulement français, os do português vão pas comprendre. Se je reste seulement français, vice-versa. A palavra de Deus, a parole de Dieu nous va de dire, c'est l'histoire de Jacob. Nós todos conhecemos a história de Jacob. Genèse chapitre 28 nous raconte l'histoire quand Jacob il sort de la maison de son parent, de seus parentes, ele sai da casa dos seus parentes para ir a determinado lugar que o pai dele lhe mandou. O que eu queria pregar para vocês, é logo na linha que Sabine aujourd'hui, mon thème d'aujourd'hui, c'est la parole que même Jacob l'avait dit. A palavra que Jacob disse é o tema de hoje. Serás meu Deus. C'est ça la lettre. Você vai reparar, tu vas voir que Jacob, il marchait avec son père, il connaît les dieux de son père, mais azalaki na nzambe na yete. Caminhou com o pai. Jacob conheceu Abraão, avô dele. Aí é que son père, il avait un Dieu tout poderoso.
Ele sabia que Abraão tinha um Deus, Yahweh, Jeová, Deus da providência. Son père é Abraão, Coconaeba, Betela que história. Lhe contaram história de como esse Deus apareceu, comment cet Dieu-là, il avait dit quoi qu'il avait fait, tout ça là. Jacó Ayebaki, ele connaît, il sabia. Mas a Bíblia vai dizer o seguinte: Jacó só vai reconhecer que é Deus dele depois que ele saiu da casa do pai. A pergunta que fica aí: por quê? E se você ver no versículo 27, onde ele reconhece, ele não reconhece para agora, a reconnaître que agora tem por momento, a reconnaître que agora por après, serás, meu Deus, ou seja, no futuro. A tia que reconnaissance na ye, que a coisa lá nzambe na ye na futuro. Colocou o reconhecimento que serás o meu Deus lá no futuro, não agora. Mas já era uma boa iniciativa, c'était déjà une bonne initiative. Mais la question c'est pourquoi il a seulement reconnaître ça pour après. Por que eles reconheceram isso para depois? A Bíblia vai nos contar a história do porquê. Reparez que dans le verset numéro 10, Bíblia coloca, Jacó saiu de Berseba e foi para Arã. Chegou a um determinado lugar em que ele quis dormir. Quando Jacó bima Berseba, aí é aqui que toye de história, que azala que não dá com a papá na ye. Il y a quelque chose qui aconteceu naquele lugar. E sabe mais que quelque chose quelque part. Bible elobi que abotola aqui, dans l'autre sens, aïba qui li pamboli ya na ye. Il a volé. Ele roubou a bênção do irmão mais velho. E o irmão mais velho colocou no coração que queria matar o irmão menor. Il veut tuer son petit frère. Mais la Bible va nous dire que sa mère et son père tiveram a ideia de impedir essa tragédia acontecer. Falaram o seguinte: olha, Jacó, vai na casa do meu irmão da esposa de Jacó. A Bíblia vai nos ensinar que queriam separar os dois, porque baeba aqui que só que lhe dê la bacutani, a morte iria acontecer. Mas Jacó, quando estava sendo separado dos seus pais, a Bíblia nos ensina que Jacó saiu da casa do papá, a máquina andava para na ye, san zambe aloba na ye. San zambe animone se pas Jacó. Et sans que Jacó yemoko a reconnaître que nzambe wana san zambe na ye. Eli koloba que Jacó bimaki san zambe. Mais abimaki na la se ya li pamboli ya papa na ye. La première chose que je voulais te dire aujourd'hui, quelles sont les paroles de bénédiction qui te libèrent pour tes enfants? Quelles sont les paroles qui te libèrent pour tes fils, pour ta fille et pour ta génération? Quais são as palavras que você libera para os teus filhos, para a sua descendência, para os teus netos que ainda possivelmente nem nasceram, para aqueles que ainda nem têm filhos, para aqueles que ainda nem ficaram grávidas, para aqueles que ainda nem casaram, estão a recuar, para aqueles que ainda nem estão a trabalhar, para aqueles que ainda estão a estudar, para aqueles que ainda nem pensaram nisso? Quais são as palavras? Quelles sont les paroles que te libèrent pour toi-même et pour tes enfants? Jacó saiu da casa do pai, sem Deus, mas debaixo da bênção do pai dele, Isaac. Abimaki nasceu, ele pombolia papai na Isaac, mais a na Nzambeti. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Jacob, comme il est arrivé dans certains lieux, qu'il avait pris une pierre, fait uma cabeceira com aquela pedra, inclinou a cabeça e dormiu. Quando Jacob dormiu, olha a Bíblia, o que vai te dizer e o que vai me dizer. Versículo de número 12. E eis que uma escada era posta na terra e tocava no céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam. Dans l'autre sens, Jacó está sonhando. Jacó começou a ter sonho. Abandaki kolota. Abandaki komona na ndoto na ye. Uma grande échelle que tocava na terra e ia até o céu. E, ou seja, em outras palavras,
Jacó estava vendo que Deus tem acesso a nível do céu e a nível da terra. Nzambe azana makoki na ciel, para azana makoki na terra. A Bíblia vai nos dizer que Jacó começou a ver os anjos. Anjo bazomata, bazokita. Bazomata, bazokita. Mas o que o ana tem? Bíblia coloca verset numéro 12, e ao 13. E o Senhor Nzambe yemoko azalaki na likolo no topo. Em cima dessa escada, Nzambe azalaki wana. Baangelo bazomata bazokita, Nzambe azalaki na top ya nyonso tu. Kotinda baangelo bokita, bomata, bokita, bozomata. Jacob bandi qu'on réveille. O sonho não terminou. O sonho de Jacob vai continuar. A Bíblia vai dizer o seguinte: Deus yemoko baangelo balobite. Nzambe yemoko alobi. Et puis Nzambe yemoko a reconnaître. Tala o Nzamba koloba. Nzamba koloba, je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham et le Dieu de ton père et le Dieu de ton père Isaac. Alobi te kasa Nzamba Jacob. Nzambe yemoko alobi, je suis le Dieu d'Abraham et je suis le Dieu de ton père Isaac. Mais Nzambe jamais alobi na ye que je suis le Dieu, oh je suis ton Dieu. Pourquoi? On va arriver. Ça vous dit que la Bible dit, pourquoi Nzambe mimoni ça que pas Jacob? À cause de l'ipamboli de son père Isaac. Les gens te disaient, Abel son qui se libère pour ton fils. Attends l'obiso que vous êtes là. Jacob abimaki na ndako ya papa na ye. Papa na ye azalaki te, maman azalaki te, les seules choses ye azalaki nango azalaki libanga moko. Mais à cause ya lipamboli, pour causa da bênção, pregar em três línguas é difícil, né? Por causa da bênção que o pai dele liberou para o filho, a Bíblia vai dizer, a Bíblia coloca na Bíblia, aquela bênção, elandi ye pai azalaki ye moko. Olha, a palavra que você libera para o teu filho, a bênção que você libera para o teu filho, até que, mesmo se um dia você não tiver, mesmo se quem juro até mesmo se um dia você não estiver lá, pai não está lá, ele está lá sozinho, parole wana ali pamboli, e kolanda mwana na yo. Só que o koloba, les choses mabe kolanda. Só que o koloba, les choses bien, les bien wana, e kolanda. À cause de la libération, la Bible koloba na biso Nzambe yemoko se réveilla que pas Jacob, alobi na Jacob, osomona ba angelo, basomata, basokita. Ngai moko yeyo, toi qui nous top, toi contrôler tout, toi coordonner tout. Mais laisse-moi te dire une chose. Je suis le père de ton grand-père. Je suis le Dieu de ton grand-père. Et je suis le Dieu de ton père. Mais je viens te dire une chose, Jacob, que cette terre-là qui te dort, c'est là la terre que je vais donner à toi et ta descendance. C'est-à-dire que Jacob n'a pas qui n'a versé la terre. Atambola qui toutes les journées, quand il comme il a boutou, alala qui kaka na mboka wana. Jacob il n'a pas na terre la promesse. Pour ça qu'il va dire pour Jacob, et essa terre qui você está dormir, que eu vou dar a tua descendência e a tua descendência. A Bíblia vai continuar dizendo no versículo 14. E a tua semente será como o pó da terra, vai se espalhar do ocidente, oriente, norte e sul, e a tua semente serão benditos sobre todas as famílias da terra. Ninguém coloca, lipambolo ngana zo libéré pa na yo, descendance na yo mobimba, ils seront bénis dans cette terre. Et à travers de cette terre, partout bango bakokende. Partout bango bakolkota, bakozala ben aventura. À travers de quoi? Des paroles que son père il avait dit. À travers da palavra que o pai dele disse, Deus está a liberar outras palavras para Jacó, dizendo para ele o seguinte: olha, você vai ser tão abençoado, mesmo se você não estiver lá, todas as nações da terra vão chamar tua descendência bem-aventurada. Bakobenga bana na yo, bakobenga koko na yo, bakobenga bakoko na yo, bienvenue. Vão lhe chamar bem-aventurado por todas as famílias da terra. Nzambe alargir lipamboli na ye pa Jacob. Nzambe, omoni ba lipamboli, Nzambe alobaki pa Abraham, mais explica que yango te pa Abraham.
Alobi a réaffirmé pas Jacob, mais il n'a pas expliqué, désolé, pas Isaac, mais il n'a pas expliqué pas Isaac. Mais tant que comment qui pas Jacob, Nzamba va nous expliquer la promesse là c'est quoi, comment ça va se faire et comment ça va s'arriver ça. Dieu commence à expliquer à Jacob, Tala, Abraham, il n'a pas vu Dieu, il n'a pas attendu la voix de Dieu, il est sorti. Isaac, il n'a pas vu Dieu. Elle appelle les ouvriers à voix de Dieu, ils obéissaient à ça. Mais Jacob a son mon ensemble. Mais Azalaki n'a ensemble naïdi. À cause de quoi? Il n'est pas embolé ensemble à libérer qui pour Isaac, Isaac a libéré qui pour manane. Et l'autre chose, Bible kolobanabiso, as mayores de todas as promesses, les plus grandes de tout, Zamba koloba. O que Deus vai dizer está no versículo 15. Regarde dans le verset 15. Genèse 28, verset 15. Nzambe yemo kwa koloba pa Jacob. Jacob, nakozala nayo. Première chose, je serai avec toi. Tu sors de la maison de ton père. Tu n'as pas reconnu, que je suis ton père, je suis ton Dieu. Mais une chose, je vais te dire, à cause de la libération de Pambolé Isaac, je serai avec toi. Je serai avec toi. Pourquoi Dieu toujours va dire ça, je suis avec toi? Parce que ce qui nous a sauté, c'est que l'autre chose, l'avec nous. Il y a apenas 2 poderes na terra que lutam. On a seulement 2 pouvoirs dans cette terre. O poder das trevas e o poder da luz. E Deus está dizendo o seguinte, quando Deus reafirma, je serai avec toi, ele coloca ba échec nosso tu, ba armée nosso tu, ba inimigo nosso tu, ba combate nosso tu, ba todos aqueles que te batem nosso tu, ba colucaio, ba cocuta na nanga parce que je suis avec toi. Eu vou estar com você porque eu sou com você. E todos que lutarem contra você, todos que vierem contra você, eu vou combater por você. Tá lá, Jacob balobi mayemoko. Azalaki na armete. Ayeba ki ke pai azokende. Azoke kuta na ba ennemi. Azoke kuta na ba problème. Mais tant on Nzambe réaffirmer par la Jacob, je suis avec toi. Et à présent, répare au verbe qui coloque. Réparer dans le verbe qu'ils ont coloqué là-bas. Je suis, est-ce que comme vous, je suis avec toi. Et les coloba, tous les jours de ta vie, je suis avec toi. Quand tu dors, je suis avec toi. Quand tu te réveilles, je suis avec toi. Quand tu sors, je suis avec toi. Quand tu entres, je suis avec toi. Quand tu fais ton projet, je suis avec toi. Quand tu fais n'importe quelle chose que tu fais, je suis avec toi. Mais une chose, tu dois savoir. Tens que saber uma coisa. A Bíblia vai dizer o seguinte: aqueles que andam com o Senhor jamais perdem nenhuma luta. Botou na David. David jamais il avait échoué. Jamais il avait. Botan la Bible, non tem nenhum combate que David recuou. Même tant Sumukaki, Bible Koloba, tant le peuple babando bunda, David n'anda kozo Sumuka, peuple babando périr, t'avons périr dans la lutte, mais non t'avons recuou. Pourquoi? Parce que Bayebaki, Kenzambe, il avait. Bazo pétant perdre la lutte, David a péché une case, mais nous recuavons pour que aquele que Deus chama, aquele que Deus está com ele, não recua. Ele só sabe que tem uma coisa na vida dele, para frente e para vencer. Está difícil hoje reconnaître seulement Dieu está avec moi. Está difícil amanhã e vai ser difícil reconnaître seulement Dieu está avec moi. Está difícil, não estou a conseguir reconnaître seulement Dieu está avec moi. Mesmo se as coisas estão complicadas demais, você reconhece somente. Reconhece somente Deus, tu és comigo. Mas seja eu vou com português lá. Nzambe yemo kwa zolo papa Jacob. Jacob, je suis avec toi. Ton père il n'est pas là. Ton grand-père, Jean Morel, il a daé déjà, mais je suis avec toi. Isaac, j'ai ta veille, il va daer, mais je suis avec toi.
Ton frère, il veut te tuer, mais ne te perds pas, je suis avec toi. As pessoas estão te procurando para te matar, Jacob, mas não tema, je suis avec toi. Quand il est avec nous, même si les hommes font les pièges wana bon comme une pamboli pour toi. Soki bache bamikaka tano na bango ba pierre na bango poyo kweya yo moko ziba mabanga ngo você pega aquelas pedras e você constrói um altar para você subir. Babambele ba mabanga wana como hotel, um altar para você. Ou seja, transforma as pedras que eles estão a jogar para você como se fosse uma coisa que possa te portar a bênção para a glória de Deus. Kaka na verset 15. Nzambe a répété à Kolobanaye, pas Jacob, pas Jacob. Jacob, je te garderai pour onde quer que force. N'importe quel lieu que tu vas, não importa aonde você vai ir, não importa aonde você vai chegar, mas ça c'est une chose, avant ou como, eu te guardarei aonde você for. Tá na história, Jacob vai sofrer na ndako ya frère, ya mamã na ye. Para nós é tio. Na casa do tio, aquilo que nós falamos, pai grande, Jacob sofreu. Mas, tanga a Bíblia, Jacob bimi na ndako ya noko na ye, plus riche que noko na ye. Pourquoi? Parce que Nzambe yemoko affirma que Jacob, je te garderai aonde você for. Nakobomba yo pa ozokende. Tala noko na ya sala qui exprès pour quitter sa Jacob. De tous les moyens bano sala pour quitter sa Jacob, Nzambe banaki ko bongo lango pose Jacob a mata lisusu. Achena balie podre. Tant Jacob comment qui n'a pas lié podre, lié wana ya mabe, Jacob à cause de Dieu avec lui qu'il l'avait gardé, Nzamba bongo ça qui lui lié wana. Voilà, chegou um momento que colocaram Jacob para cuidar de ovelhas que não dão fruto, mas Jacob está no sindicato e vai não pensa fruto. Bamoni que Jacob só como trole para bazui Jacob, balobina etala na kofuta yo. Mendenge na kofuta yo na ovelhas estragadas. Não só tu na cagapona Jacob a perir. Vou te pagar com as ovelhas estragadas. Você cuida só do que é meu. Jacob cuidou das ovelhas estragadas. Estavam lhe pagar as ovelhas estragadas que não davam fruto. Mas Jacob estava bandido usava berbiwana à cause de Dieu avec lui qu'il avait gardé. Nzamba sali que berbiwana ya mabe. Baba na kopesa ba 1000, ba 2000, ba 3000. Jacob a commis plus riche que mon tabanio salé mabe. À cause de quoi Nzambe yemo quoi le baké? Je te garderai où tu vas. Kala Nzambe soka libérer les pamboli pona yo pona biso. Yamba les pamboli wa. Il est Dieu qui nous garde. Il est Dieu qui nous protège. Il est Dieu toujours qui est autour de dans ta maison. Il est Dieu qu'il est toujours là pour toi et pour moi. Tout le moment dans le verset 15. Verset 15. Bible koloba la troisième chose que Dieu koloba pas Jacob pas nazo vanda mingi. Tu ferai tourner à cette terre. Je ferai une chose Jacob, tu vas retourner dans cette terre. Dans cette terre que tu es. Je sais que ganga nzambe nazo le pas na ozokenda. Mais je vais te faire retourner. Je vais te faire retourner dans la terre de la promesse. Yaya ata soki okanisi ke balongolio dans l'endroit de la promesse. Ba yebite ke bazobongisa exactement para você chegar no lugar da promessa. Ainda que eles acham que não, estamos a desviar o caminho para ir na esquerda. Ba yebite que na esquerda wana pai bazo desvio, nzamba bongisi déjà uma linha expressa que vai te levar no lugar da bênção. Essa era aqui para Joseph. On va le tuer, on va le tuer, on va conseguir chegar naquele lugar.
que pensaram que venderam Jacó, que nunca, desculpa, José, que nunca mais vão ver José, jamais, tokomona ele susute, pai batinda que é baieba que te kenzoka, bazo que tinda ye, pour l'accomplissement da promessa. Irmãos, Deus está dizendo uma coisa para nós, no lugar da promessa, você acaba sempre por voltar lá. Eu estou querendo dizer para alguém, você pode até pensar em desistir. Se Deus já falou para você, que vai te abençoar e você vai ser aquilo que ele disse que vai ser. Quem dena eu enjoo eu mo kozonga. Não só tô que sala kuna enjoo eu como témoignage pour les autres gars. Que njamba kopamba. Bíblia que continue koloba só para correr um pouquinho. Deus continuou dizendo para Jacó verset 15 seulement porque não te deixarei até que te haja feito o que tenho dito. Nzambe yemo kwa zolo papa Jacob nakotika yote jamais je vais te laisser jusqu'à que moi-même je vais accomplir tout que je prononce maintenant. Tudo que eu estou pronunciando agora, não só na zolo basikoyo Jacob nakotika yote. Ele falou Jacob kotika na mitali yo mengana kotikote. Olha, tem coisas na vida, Nzambe, merci. Até só que bacangue ninguém nini. Deus está me fazendo lembrar quando eu estava em Angola, eu fiquei em Angola. Eu já contei para vocês esse testemunho, mas Deus me fez lembrar uma coisa interessante. Quando eu achei que já não tinha mais forma, já não tinha mais saída, moei na zona de sucesso, lá que tem tu sauna. Depois de tanto orar, Deus me apareceu em sonho novamente. Começou a me mostrar eu a pregar fora de Angola de novo. Eu comecei a falar, mas Deus, isso é o que eu estou a ver de novo, a pregar fora de Angola. E Deus me disse uma coisa muito forte dentro de mim. Chegou a hora de você sair. Quando eu saí de novo, porque bandabo mwana, Zamba bandoko lo bananga já. Tu vas pas. Obrigado. Merci ma chère. Bandabo mwana na Nzambe bandoko bananga já, diz da criancice, que você não vai ministrar em Angola por todo o tempo da tua vida. Zamba bandolo bananga já na kobi misayo. Eu não sabia para onde, eu não sabia onde eu ia chegar, mas Deus sempre me dizia, olha, eu vou te liberar para as nações, você vai sair, vai pregar em outro lugar. Em Angola, não. Quando todo mundo começou a me aconselhar, as pessoas que vivem começam a já. Quando as pessoas começaram a me aconselhar, talvez já passou muito tempo, talvez Deus quer mesmo que você fique já aqui, abra uma igreja aqui, ministra aqui, tudo mais. Eu estava quase a me convencer e eu fui orar a Deus. Não me Em outras palavras, Deus estava me dizendo o seguinte, olha, a tua promessa, você vai sim. Na banosola na mutumoko hier. Mutongo lobina na yo pesao, o bois que si pays na yo na lobina été parce que je connais les choses que Dieu m'avait dit. Tá vendo do jeito que eu tô? Eu sei que eu corro um grande risco de nunca mais voltar em Angola. Eu sei que eu corro esse risco. Mas je sei que eu corro esse risco de nunca mais voltar em Angola. Porque a coisa que Deus falou para mim, que ministrar para mim não é Angola, eu já entendi que não é para ir ficar em Angola. Mesmo só que na sala do projeto, que sepa. Não está na hora de falar isso. Não é a hora. Um dia vocês vão saber o porquê. Olha, tem coisas na vida que quando Deus te tirou. Quem é caca, vazio, ne regarde pas derrière, tu vois seulement. Você vai sentir vontade dos teus pais, vai sentir vontade dos teus irmãos, vai. Mas quando é debaixo de uma promessa de Deus, aí quem é caca debaixo da promessa, olha, como é que mamãe botar um Nzambe longola na primeira fois na Brasil, na baniko lela, Nzambe na zokokate, baleki, bayeya, papa, mama, posa wana ende, papa no mangenga, c'est normal, ki bon moto, na baniko lo banzambe na lingi na zonga na lelo siko memanga na ngola sobe na oti. Jamais. Je ne vais pas rester. Même quand on a zonga qui est en 2017, une semaine, on est déjà là. Nzambe soki alongolio yemoko, il a mis la capacité en toi de supporter le reste. Jacob, Dieu estava lui disant o seguinte, nakopambola yo ngamoko nakolanda parole na yo, na parole na ngai alipamboli derrière toi. Moi-même, je ferai que cette parole s'accomplisse dans ta vie jusqu'à que toi-même, Jacob, tu mors. Verset 16.
Jacob l'a moqué. Tout c'est la sonne. Nous surtout tout ça là. C'était seulement le son. Bible Kolobana. Quand Jacob l'a réveillé, Jacob fit commède. Jacob t'aimait. Jacob il a dit, na verdade o Senhor está nesse lugar. Nzambe azana nesika nga ndemutu na yeba kiti. Reconnaissance de Jacob. Nzambe azana nesika yo nesse país que Deus está nos dando. Nzambe azana ngo mengande mutu na yebite. Nzambe azolo papa mutu moko ya na ndako zovanda, na milieu zovanda, na quartier zovanda. Nzambe azawana biso nde mutu zo comprendre très. Na pays pas tozali France, Nzambe azali, mais biso nde to comprendre te. Pourquoi je dis que tozo comprendre mote parce que nanu to comprendre exactement la grandeur de cet Dieu, quoi il peut faire dans cette prière à travers de toi et moi. Ainda não compreendemos. Quando nós vamos compreender o que Deus pode fazer nesse país, através do olha combien de personnes les connaissent en Angola, mais ils n'ont pas élevé de l'Angola, ils ont laissé là-bas. Mais à l'Ongolio Kaka, quantas pessoas Deus conhece en Angola que sont tirées au ciel? Combien de pasteurs le Dieu connaît en Angola, mais il a tiré seulement toi? Combien de mamans? Baza kutu na mbongo kolekayo. Baza kutu na stratégie kolekayo. Minzamba longoli kaka libota na yo. Pourquoi baya awa? Est-ce que ça kaka pona? Tozo keneka ko sala vie. Tozo keneka ko meka vie moko ya mie. C'est errado. Dieu nunca vai tirar os filhos da promessa dele sem antes levar em um lugar para cumprir aquela promessa. Ele coloca, se você veio para procurar uma vida melhor, deixa eu te dizer o seguinte, o teu foco de vida melhor está muito pequeno. O foco de Deus não é só te dar vida melhor. O foco de Deus é estabelecer um reino através da tua casa, da tua família aqui na França. Esse é o foco de Deus, é um reino. Quand on voit le royaume de Dieu, on voit l'or, on voit l'argent, on voit le pouvoir, on voit le Saint-Esprit, on voit la révélation. Nós vimos tudo que é grandeza de Deus através dos teus filhos. Você tem que acreditar que não, ninguém nas libéré Nzambe, mwana nanga como député, a mesma gloire nanga na parlement ta mokokota. C'est le royaume de Dieu. Dieu béni les à la docteur, mais quand la coco à l'hôpital, a même à la royaume de Dieu dans l'hôpital. Et il faut que nous commençons à faire, il commence à déclarer au Seigneur Nzambe, à ça moi je libère. Bato bazo banga, et tout ce qu'on a tango moko, na école bazo la c'est dans sinon nos filles c'est homosexuels. Quand c'est nos filles nous savons que Nzambe tango mwana nanga bokende na école. Quand elle est na école, Dieu quand il entra là, à quels enseignements qui dere face à subir l'enseignement du règne de Dieu. Bazo koti ça, mais Nzambe mwana nanga binisa batu mususu. C'est la lipamboli qui fait libérer. Libère pour toi aussi. Libère essas mesmas bênçãos para você. A Bíblia vai dizer, Jacó temeu. E porque reconheceu que Deus tratava naquele lugar e ele não sabia. E a Bíblia vai continuar dizendo, quão terrível é esse lugar. Esse não é outro lugar senão a casa de Deus. E a porta do céu. Levantou Jacó numa manhã daquela madrugada. Tomou aquela pedra que tinha posto na cabeceira. Fez um altar. Derramou azeite naquele lugar. Não vou falar sobre isso. Vou deixar para depois, senão vai me levar muito tempo. E chamou o nome daquele lugar Betel. Vamos deixar também para outro dia. A Bíblia vai dizer, versículo 22. E Jacó fez um voto dizendo. É aqui onde eu queria chegar também. Nzambe asali par naye. Papa naye asali par naye. Maintenant é como para Jacob. Agora é a parte de Jacob. Ele coloca, até si ta mère, il a libéré une bénédiction pour toi. Dieu, il a descendu déjà pour parler, pour réaffirmer, pour expandir cette bénédiction-là. Mais ça va rester seulement ta part et ma part. Pourquoi beaucoup de gens arrivent à capter la promesse ensemble? Parce que sa part, il ne fait pas. C'est ça le problème. Ce n'est pas la parole que Dieu a libérée. Ce n'est pas la lipamoli que sa mère ou son père a libéré. C'est moi qui je ne fais pas ma part. La Bible colloque bien. Jacob, s'il levantou naquele lugar, il fait une photo.
abandisi koko sala part na ye. Bible koloba na biso Dieu soki okokende nanga soki okobombanga si tu vas me garder dans cet voyage soki opesi nga lipa nalia bilamba na lata les habits pour m'habiller soki nakozala na pe na ndako pa nazokende Nzambe tu seras mon Dieu. Otala Nzambe alobi les grandes choses pour de Jacob, mais Jacob alobi kaka 3 choses. Nzambe bombanga, Nzambe salananga, Nzambe pesanga lipa 4 choses et des habits na lata. Jacob a 5 qui plique ça. Jacob a 5 qui est or te, a 5 qui voiture te, a 5 Jacob só pediu, Deus, me fica comigo. Deus, me dá coisa para comer. Me dá roupa para vestir. Deus, me guarda. 4 coisas que Jacob apenas pediu. E se você fizer essas 4 coisas, Nzambe, ou coisa lá, Nzambe não. Fica na época, Sabina, ou na época, Bisso, ninguém todo vai na lingala. Nzambe na Bisso, Zaka, Nzambe na intérêt. Nzambe na, je vais répéter, Nzambe na Bisso, il est toujours Nzambe intérêt. Intérêt Nzambe na parole à Jacob ezalaki wapi? Okozala Nzambe nanga. Dieu, je voulais seulement paix. Si tu vas me garder et me donner cette paix-là, tu seras mon Dieu. Seulement ça. Jacob Nzambe il a dit Nzambe, je ne suis pas capable. Je sais que les dangers, je vais trouver là-bas. Je sei que as coisas difíceis, as coisas complicadas, as coisas que não vou conseguir, que jamais ça va dépasser moi-même. Mais les dieux, si tu vas me garder, tu vas me donner seulement paix. Tu me donnes les choses pour manger, les choses pour habiller. Dieu, tu seras mon Dieu. Dans le temps où tu fais ce genre de prière, quand vous faites ce type d'oration, Nzambe Yemoko, elle va te couvrir, elle va te guarder, elle va te revestir, se divorcer, elle va entrer em tudo. Nanyo César, eu ia cocota nos 2 pés, conforme dizem os brasileiros. Ele vai entrar com os 2 pés e Angola não mais a falar, colocar o pé na porta. Ele entra com tudo que é teu. A cota cananyo César, eu. Então a cota cananyo César, eu. Que le monde veut et que le monde ne veut pas, un jour, ils vont reconnaître que nous sommes là. Jacob. La dernière fois quand Jacob a bimaki, il a fui avec toutes ses affaires. Landaki est pas Jacob. Landaki pas Jacob reconnaître que le Dieu est avec toi. Son frère, son yaya, qui estava vindo, bandaki koya pa bomaye, que o irmão dele mais velho que estava vindo para ele matar. Quando chegou para matar, Jacob teve que reconhecer Deus é com você. Ele disse, Nzambe, só que ele é avec toi, até a morte, ele tem que reconhecer, dizendo, não tem poder nessa vida. A falta das coisas tem que reconhecer, não tem poder nessa vida. A falta de que ele tem que reconhecer que não, essa aqui é a lei divina. Bate a mão que libamona cangoba, e ele que não. Il est plus que moi. Même ce que j'ai fait, déjà je disais, bango basala kango parce que bazal sur na choité, baza obligé pour ça parce que monde a molini batindi bango pour basala. Mais bango moko avant basala, ba yebi déjà que ça va pas fonctionner. Eles já sabem que não vai funcionar contra você, mas como são obrigados a fazê-la, eles só vêm fazer. Fazem porque querem fazer, fazem porque eles mandaram e são obrigados a fazer. Mas Nzambe na biso tous les moments, quand Ele est conosco, Ele nos dá vitória. Ele reafirma sua promessa. Ele nos faz chegar em lugar que nunca chegamos. E Ele nos faz, todos os dias, vemos coisas que nunca vimos. Agora, você vai compreender a oração que nós andamos a fazer. Nzambe alobaki aqui para Jacob. Jacob, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu de ton père Isaac. Elle réaffirma qu'il est Dieu de Jacob. Mais après, Nzambe il a dit, José, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac et je suis le Dieu de Jacob.
Nzambe akomaki Nzambe ya Jacob. Jacob akomaki mwana ya Nzambe. À cause de quoi? La promesse que Dieu l'a libérée, les pambolés de son père qui a libéré et de sa part qu'il avait pris. Estou querendo dizer para a igreja 3 coisas importantes. Libera palavras de bênção para os teus filhos. Nzambe, um jour, vai confirmar essa bênção na segunda coisa. Deus vai confirmar essas bênçãos. Terceira coisa, reconheça a sua parte. Fais ta part. Quand tu vas faire ta part, un jour, la personne va reconnaître le Dieu de Manassé. Até ceux qui ont zalaté, ils vont reconnaître le Dieu de Jephthé. Até ceux qui ont zalaté, ils vont reconnaître le Dieu de Josias, le Dieu de Lemuel, le Dieu de n'importe quel nom que soit ici. Même si tu fais ta part, un jour, ils vont reconnaître le Dieu de Foulane, le Dieu de Maïva, le Dieu de Junior, le Dieu de Grâce, le Dieu d'Antoine. Ils vont reconnaître non, le Dieu de Vanda, le Dieu de Marie, le Dieu, mon Dieu. Est-ce que tu peux dire un jour, Kobetatolo, t'es mon Dieu, você meu Deus? Est-ce que réellement tu peux dire, Nzambe ya maman nanga, Nzambe ya papa nanga, t'es mon Dieu, tu es mon papa, tu es mon Yahweh? J'ai l'assurance, comme la musique dit, j'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. Olha, eu tenho uma certeza absoluta. Quando você tem a certeza que está debaixo da salvação de Deus, você está debaixo de uma promessa que Ele próprio disse: eu parto, estou aí, preparado os lugares. Não que é bom me saber, não é sica. É certo dia lá que eu estou aí preparar, fica sabendo. Olha, a maior de todas as promessas que nós esperamos não é casamento, não é ter filho, não é ter riqueza. A maior de todas as promessas é Jesus voltar e nos buscar. E Ele afirmou: retornarei para vos buscar. No lugar onde eu estou, vós estejais também. Está lá, um jour, le monde, tango nzamba koyako zoyo, batuana, bakotika, bakoloba, tabandoko kanisa kete, nzoka nasalaki mwana nzambe. Batu ba reconnaître, leki nanga wana kei. Yana nanga wana kei, tata wana kei, mama wana kei. Le plus beau de toutes les promesses, c'est vivre avec Dieu dans l'éternité. Deus vai dizendo, e hoje nós podemos dizer e orar com alto e bom som: Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. E tem momentos que eu acrescento: meu Deus. E tem momentos que quando eu estou a orar, eu acrescento: Deus da minha mãe. E tem momentos que eu digo: Deus do meu pai espiritual. Reconheça isso. Deus do teu pai, Deus da tua mãe. Ele é teu Deus. Amém? Incline na sua cabeça que eu quero que você ore. Eu não vou tocar piano, eu vou deixar você orar, você ficar livre, você ficar à vontade. Aleluia. Você ficar bem à vontade na presença de Deus, começar a falar com Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua situação, sobre os teus projetos. Dias o vídeo. Sobre você mesmo. Começa a falar: Deus, a minha vida é essa.